Começar agora a parte 2 da aula Como passar em medicina em 60 dias, direto do ensino médio. Então, eu estava respondendo a Ana Júlia como que ela tem que fazer para ter mais produtividade e ter uma alta taxa de retenção nos estudos dela. Vou chamar ela aqui então para ela poder participar aqui da resposta ao vivo aqui para ela. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo chamar ela aqui. Deixa eu ver. Aí, agora eu consegui chamar ela. Beleza. Opa, aqui. Ok, vamos lá então, Ana Júlia, tá? Então vamos recapitular o que a gente falou até agora. Então você vê o conteúdo na sala de aula do colégio, você chega em casa e revisa ele através de videoaula e faz questões. Passa uma semana e você não consegue fazer esse conteúdo, você fica triste e depois, inconscientemente, você procrastina a estudar física, tá? Beleza. E aí você deve estar se perguntando, tá, Léo, beleza, o que eu faço? Então, quando a gente, lá no início, quando eu comentei contigo sobre produtividade, eu perguntei, o que é produtividade para ti? Você falou, produtividade para mim é lembrar do conteúdo e resolver a questão. Eu falei que produtividade, ela transcende esse conceito. Ela é você reter o conteúdo, né? Você ter resultado em menos tempo. Você ter mais resultado em menos tempo. No nosso caso, o que é resultado? É aprender e memorizar os conteúdos. Ou seja, ter taxa de retenção. Reter aquele conteúdo, grudar ele no teu cérebro. Tá? Beleza. E aí, a gente fez um exercício. Eu falei, conhecimento, eu até usei a tua avó, né? Para falar isso. Então, Sim. conhecimento, né? Então, imagina que você vai estar lá no terceiro ano de medicina, você vai ter uma matéria chamada clínica médica, tá? Nessa matéria, você vai estudar uma especialidade médica chamada endocrinologia. E na endocrinologia, você vai aprender quais são os fármacos para tratar diabetes. Aí vai ter vários tipos de diabetes, cada diabetes vai ter um tipo de tratamento, tá? Enfim, então você... E aí eu dei o exemplo do tratamento da diabetes, né? Conhecimento. Então você vai pegar um conhecimento, né? E aí esse conhecimento você tem que aprender ele. Então é uma ferramenta que o nosso cérebro tem, né? Aprender. Por que o nosso cérebro aprende? Para a nossa sobrevivência. Então imagina que a aprendizagem, ela veio lá desde o homem das cavernas. Ele precisava atravessar um rio e ele ficava pensando, como é que eu vou atravessar esse rio aqui? Né? Aí ele desenvolveu a ponte. Então, se eu botar uma madeira aqui, eu consigo atravessar essa ponte. Se eu botar uma estaca, se eu fizer um ângulo tal, se eu ver o tanto do peso, aí começou, aí veio a engenharia, aí veio o conhecimento médico, né? Veio o conhecimento da agricultura, enfim, veio uma aprendizagem, um conhecimento, né? E a partir disso, você teve a aprendizagem. Então, a aprendizagem, basicamente, é você entender como que alguma coisa funciona, tá? Você entende como é que aquilo funciona, você aprendeu aquele conhecimento. Só que esse conhecimento, de acordo com a curva do esquecimento, então, esse conhecimento que você adquiriu, ele gasta muita energia. Olha que louco isso, Ana Júlia. Esse conhecimento que você adquiriu, ele gasta muita energia para você guardar ele. Então ele fica na memória de curto prazo. Então você vai pensar, mas esse conhecimento aqui, eu tenho que jogar ele fora. Imagina que você fica lá o dia inteiro vendo meme nas redes sociais. É um monte de informação. Cada videozinho daquele que você vê são micro-informações. E aquelas informações vão colocando para dentro, vai colocando para dentro, vai colocando para dentro. Vai saturando o teu cérebro. Por isso que às vezes você ficar o dia inteiro nas redes sociais cansa mais do que estudar. Já percebeu isso? Sim, sim. Às vezes tu fica ali nas redes sociais, ali, pá, dá uma canseira, eu digo um cansaço mental. Você ficou ali 20 minutos nas redes sociais e você volta para estudar, volta mais cansado que antes. Já aconteceu isso contigo? Nossa, quando às vezes eu tiro intervalo e aí eu fico no celular e já volto cansada. Perfeito. Agora você sabe por quê. Porque você está consumindo um neurotransmissor chamado acetilcolina. Ele tem várias funções no nosso cérebro, mas uma das funções dele é a atenção. E tem estudos mostrando que você consome, você depleta o acetilcolina, além da glicose cerebral, você
você depleta ele durante o uso excessivo de redes sociais. Olha que louco isso. Então você gasta energia que você poderia estar usando para fazer para estudar matemática, para fazer uma redação, você gastou essa energia com as redes sociais. Olha que bizarro isso. Enfim, voltando aqui para o nosso raciocínio. Então, você tem o conhecimento, você aprendeu, você entendeu como que aquilo funciona. Só que aprender gasta muita energia, é cansativo. Um dia extenso de estudo é cansativo. E aí o nosso cérebro, de forma extremamente inteligente, ele pensa, pois, aqui não é importante, então eu vou colocar fora. E assim, é um mecanismo extremamente difícil de explicar como é que ele escolhe o que é importante e o que não é importante. Mas basicamente o que dá mais prazer para ele. Então você memoriza aquela comida que você comeu semana passada. Eu te perguntar o que você comeu, você lembra? Você lembra o que você comeu no Natal? Eu comi no Natal frango. Tá. Você lembra o que Frango você frito. estudou semana passada? Eu... Esse conteúdo me marcou, então por isso que eu lembro que era cinemática. Agora, cada passinho da Só a cinemática já cinemática? é Além da cinemática. cinemática. Eu estudei cinemática em física, em química eu comecei a revisar de novo a tabela periódica porque eu vi que eu tinha E o dificuldade, que tu aí apareceu a aprendeu em dificuldade de tabela novo. periódica e se cair na prova, não tem como tu não errar. Não tem como tu não acertar. Meu Deus do céu. Sem olhar, É, sem olhar. a parte dos octetos, né? Não tô olhando. A parte dos octetos, revisei. Meu Deus do céu, é muita coisa que eu vi naquela semana. Então, assim, Ana Júlia, não precisa falar, tá? Não é esse o intuito da pergunta, tá? O intuito é para você entender como que funciona a curva do esquecimento. Então, basicamente, o nosso cérebro, ele escolhe o que dá mais prazer para ele, né? O que tem um estímulo. Então, provavelmente, você estava no Natal, você estava com a sua família, você estava com seus amigos, e você vai tender a lembrar melhor aquilo do que o conteúdo de física lá que você tem um bloqueio com ele. O teu cérebro memorizou que física é algo negativo, que física te dá dor, te dá estresse. Né? Quando tu pensa em física, você pensa algo positivo ou você pensa algo negativo? Negativo. Perfeito. Agora, se eu te perguntar, o que você sente quando eu pergunto, quando você lembra da sua comida favorita? Provavelmente deve ser algo positivo, porque é a tua comida favorita. Então, tu entende que o nosso cérebro Sim. é mais ou menos assim, é mais complexo que isso. Envolve uma bioquímica cerebral bem complexa, mas não vou entrar nessa seara aqui. É só para você entender mais ou menos como é que funciona a curva de esquecimento. Então, você aprendeu aquele conhecimento e vai ter a curva de esquecimento, você vai esquecer esse conteúdo. Logo, para você ter produtividade no seu estudo, você tem que ter um negócio chamado memória. Tá? Você precisa memorizar esse conteúdo. Para quê? Para você usar esse conhecimento para você conseguir resolver problemas. Então imagina que a questão de física lá da cinemática que você trouxe o exemplo aqui, você tinha que resolver um problema. A questão colocou dados para você, botou lá o carro, a velocidade do carro, a distância que ele se deslocou e pede o tempo. Quanto tempo que ele demorou para se deslocar do ponto A ao ponto B com essa velocidade. Aí às vezes ele bota quilômetros por hora e pede a resposta em segundos. Então você tem que fazer uma conversão, enfim. Ele vai te colocar um problema. A partir desse problema você tem que resolver esse problema. Só que você só resolve esse problema se você tiver memória. Você tem que lembrar dos conceitos. O que é velocidade, o que é distância, o que é o tempo. Às vezes ele vai botar outras coisas ali para te confundir. Enfim, vai te botar um gráfico para você interpretar. Pode te colocar vários pontos ali para tentar te confundir. Você vai ter que usar a tua capacidade cerebral de resolver problemas. Quem faz isso é o córtex pré-frontal. Tá? Ele faz funções executivas. Beleza. Então aqui, eu falei para ti, né? Porque, pô, tu daria, quando tu for médico, um medicamento para tua avó que você aprendeu, que você escutou num vídeo do YouTube, no Google, de um site que não tem uma evidência científica? Você falou que não. A mesma coisa nos estudos. Então, quando a gente olha para a neurociência, quais são os métodos de aprendizagem que vão potencializar a tua capacidade de memória e a tua capacidade de resolver problemas? A gente consegue ver que quando você está assistindo vídeo aula, a tua taxa de retenção é 5%. Não é eu que estou falando, é a neurociência. Vamos escrever aqui, ó. 5% é a tua taxa de retenção de quando você está vendo videoaulas. Aula. Então, na escola, quando você senta lá e o teu professor começa a falar, você retém só 5%. Você pode fazer você vai ter aula amanhã? Ou tá de férias? É só videoaula.
Tô Tá. de férias. Só Beleza, videoaula então que eu posso assistir pela internet. Então todo mundo que está assistindo aqui pode fazer esse exercício, tá? Então, a Ana Júlia, você vai fazer o seguinte, você vai terminar a videoaula, você vai assistir uma videoaula de 1 hora, e você, quando acabar essa videoaula, você vai pegar uma folha em branco, e vai tentar escrever o que você aprendeu. E aí você vai perceber, façam esse exercício, pessoal, esse exercício é muito poderoso. Você vai perceber que você lembra, às vezes, menos que 5%. Então, veja bem, a tua técnica de estudo é uma técnica de baixa produtividade. Assistir a aula na escola é uma técnica de baixa produtividade. Então, se a professora jogou aquele excesso de conteúdo e a minha capacidade de aprender aquele conteúdo é baixa, logo eu não vou ter memória. Logo eu vou esquecer aquele conteúdo. Logo eu não vou saber resolver problemas. Logo eu vou gerar uma neuroassociação negativa com a física. E aí eu vou sair na internet xingando a física. Pô, física é muito difícil. Física, eu não consigo aprender física. Não estou falando que é fácil. Né? Mas tu entende que... Um exemplo para tu entender o que eu quero dizer. Acho que vai ficar bem claro para ti. Imagina que você vai na academia todo dia. Você quer emagrecer, vai na academia todo dia. Já foi na academia alguma vez? Já. Então, assim, você vai na academia, Ana Júlia, todo dia, você quer emagrecer. Então, a tua meta é emagrecer. Só que você chega em casa e você come um monte de hambúrguer. Você come pizza, brigadeiro, fast food. E aí você não consegue emagrecer. E você fica assim, meu Deus, como é que eu não consigo emagrecer? Eu vou todo dia na academia, eu fico horas e horas e horas na academia. Só que você chega em casa e você está comendo mais calorias do que você precisa. Porque o emagrecimento, a matemática do emagrecimento é o seguinte. Você gasta mais e consome menos. Você vai ter um déficit calórico. E aí esse déficit calórico, o teu corpo vai pensar assim, da onde que eu vou tirar essa energia? Eu vou tirar da gordura. Porque a gordura é uma reserva energética. É a mesma coisa nos estudos. Você estuda e não vê resultado. Pô, mas o que está acontecendo? É porque tem alguma coisa errada. Tá? Então, assim, eu tenho alunos que estão no ensino médio, que querem passar em medicina, né? E o que acontece? Ah, então eu não vou mais na videoaula? Não é isso. Mas você vai buscar formas mais produtivas de estudo. E não é ver videoaula. Aí você deve estar se perguntando, mas qual que é, então, a forma mais produtiva de estudar de acordo com a neurociência? Qual que você acha? Fazendo exercícios e vendo o que tá de errado e continuar fazendo Tem eles. uma mais, tem uma... Essa é uma... Mas tem uma que é mais. Tem uma que é mais poderosa. A revisão diária? Não. O que tu acha? Tô pensando. Não veio nenhuma outra coisa pra mim. Vamos lá. Quando você tá lá no seu colégio, você tá tendo uma aula de física. Qual que é a pessoa que mais sabe física da sala de aula? Da sala de aula, eu acredito que um amigo meu que tá assistindo a live agora. Não, mas tem uma pessoa Davi. que é mais inteligente, que tem mais conhecimento que ele. Professora. A professora. Por que ela tem mais conhecimento que todo mundo que está na sala de aula? Bom, eu vou falar, mas é a coisa mais simples, né? Porque ela não só porque ela fez a faculdade, mas porque ela teve que estudar para apresentar pra gente. Então ela sabe daquilo. Se eu te pedir para você ver uma videoaula de química, tabela periódica. Agora, se eu te pedir, Ana Júlia, eu quero que você venha aqui junto comigo e dê uma aula sobre tabela periódica. Qual dessas estratégias de estudos, qual desse tempo de estudo vai ser mais produtivo? Eu falar do conteúdo. Então, assim, você falar do conteúdo, você explicar esse conteúdo para alguém, é uma estratégia de estudo muito poderosa. Você vai aumentar a tua taxa de retenção, você vai aumentar a tua capacidade de memória e a tua capacidade de resolver problemas. Tá? Então, essa não é o que eu estou falando, tá? É a neurociência. Então, por exemplo, pega países da Europa, a Finlândia, por exemplo, que tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, o professor não é ele que dá aula. O professor, ele vai
ele vai conduzir uma discussão sobre cinemática. A turma vai discutir sobre a cinemática. Vai trazer, tem aqui a pessoa que sai do ponto A e chega no ponto B. Ele vai trazer problemas do dia a dia, da vida real do aluno, e vai trazer para ser debatido dentro da sala de aula. E ele vai conduzir esse debate. Então, a função dele é conduzir o aluno à busca do conhecimento, sozinho. Por isso que eles são o melhor sistema educacional do mundo. E o Brasil é um dos piores. Por quê? É o professor que sabe tudo, é o professor que fala e o aluno que escuta. O aluno pode levantar a mão para perguntar. Tu tem até medo de perguntar, porque se tu perguntar, às vezes o teu professor pode te xingar porque tu atrapalhou o raciocínio dele. Ou você pode perguntar alguma coisa errada e teus colegas rirem de você. Já aconteceu isso contigo? Já. No fundamental, principalmente. Aí tu tem até medo de perguntar. Então, a neurociência, ela mostra para nós, tem vários estudos científicos comprovando que aula expositiva não funciona nem aqui, nem na China. Tá? Então, assim, o ponto principal para você ser mais produtivo é você mudar a tua técnica de estudo. Então, veja bem, como é que você aprende? Você aprende praticando. Porque quando você pratica, você estimula mais o teu cérebro. No nosso contexto, então, praticar, muitas vezes você não vai ter para quem dá aula. Né? Quem que eu vou dar aula? Você vai ter que praticar. Eu desenvolvi uma ferramenta chamada Método Folha, que é uma das formas de você atenuar esse impasse de não ter para quem tu dá aula. Né? Então, o teu pai e a tua mãe não vai querer ouvir você ficar falando de tabela periódica. Aí eu desenvolvi essa ferramenta que chama Método Folha, tá? Mas, enfim, não é para falar do Método Folha, porque senão eu precisaria de mais uma hora aqui para falar só sobre o Método Folha. Mas o que eu quero dizer para você é que você aprende mais rápido, você memoriza mais rápido quando você pratica. Você pratica o conteúdo. Só que além de praticar esse conteúdo, você guarda esse conhecimento na sua cabeça. Entendeu? Então, além de você praticar, Sim. entender como é que aquele conteúdo funciona, você vai guardar esse conhecimento. Você vai memorizar esse conteúdo. E aí, quando você memorizar esse conteúdo, você vai aumentar a probabilidade de semana que vem você conseguir resolver esse problema. Aí você vai estar se perguntando, mas então eu vou ter que revisar esse conteúdo? O que tu acha? Eu acredito que sim, tenha que revisar o conteúdo, mas não vai ser aquela coisa, igual você disse no começo, maçante, que me deixa com essa negatividade do conteúdo. Então vamos lá. Então, assim, o método de 60 dias, o método Atleta da Mente, que ajudou meus alunos a passarem em medicina, que me ajudou a passar em medicina, ele tem um algoritmo. Esse algoritmo, ele resolve vários problemas. Tá? Algoritmo é um padrão, é um passo a passo. Na medicina, tudo tem algoritmo. Quando tu estiver no hospital, tu vai lembrar disso. Vai ver que tudo tem algoritmo. Na enfermagem tem algoritmo, na medicina tem algoritmo. Tu vai tratar um paciente com AVC, acidente vascular cerebral, você vai seguir um protocolo, você vai seguir um passo a passo, você vai seguir um algoritmo. Para isso, para que tem esse algoritmo? Para atenuar erros. Né? Imagina que o médico não pode errar. Se ele errar, ele pode cometer, o paciente dele pode vir a óbito. Né? Então ele não quer que isso aconteça. Sim. Então a medicina ela evoluiu tanto, a ciência médica evoluiu tanto, que na medicina quase todas as doenças têm algoritmos. Inclusive na diabetes. Tem um algoritmo, tem um passo a passo. Você pega o paciente e joga nesse algoritmo, aí você vê o passo a passo. Para passar em medicina, eu peguei todos esses conhecimentos científicos, vocês criam um algoritmo, criam um passo a passo. Tá? E um dos primeiros passos que eu recomendo aos meus alunos é fazer provas. Então, o meu aluno que segue o meu método, esse método de 60 dias, ele faz uma prova na semana e 3 redações. Por quê? Porque no dia da prova ele vai fazer, no dia do vestibular, do Enem, ele vai fazer o quê? Vai fazer prova. Concorda comigo? Sim. Então, toda a semana ele vai estar fazendo provas. Então, essa semana ele vai fazer uma questão de cinemática, semana que vem vai ter outra questão de cinemática.
Então, toda semana ele vai estar fazendo questões cinemáticas. Então, não precisa se preocupar com a revisão. O que ele tem que se preocupar é aumentar a capacidade dele de aprender e aumentar a capacidade dele de memorizar. Por quê? Toda semana ele vai estar resolvendo problemas. Se toda semana ele vai estar resolvendo problemas, fazendo questões, não é 10 questões de cinemática e 10 questões de matemática. Não, é 90 questões. Por quê? Porque no dia da prova do Enem, tô pegando o Enem aqui de exemplo, poderia ser outro vestibular. No dia do Enem, ele vai ter 90 questões. 45 de natureza, sendo 15 de matemática, 15 de física, 15 de biologia e 15 de física. E 45 de matemática, correto? Sim. Então, assim, quando você senta para estudar, para fazer questões, você tem que estudar de acordo com o dia da prova. Que nem na medicina. Você tem que aprender medicina praticando. Você vai ver quando você passar em medicina que a maioria dos teus professores vão falar que eles aprenderam medicina de verdade praticando. Não foi lendo livro, não foi vendo videoaula, não foi tendo aulas expositivas. Foi tocando o paciente, conversando com o paciente, ou seja, praticando. Se tu perguntar para sua mãe como que você aprendeu a caminhar, não foi lendo livro, não foi vendo videoaula, foi praticando. Porque a aprendizagem motora ela é muito semelhante com a aprendizagem cognitiva. Tá? São mecanismos cerebrais muito semelhantes. Tá? Então, veja bem. Sim. A prática, você precisa praticar. Então, essa é a primeira etapa que o meu aluno vai seguir, tá? Primeira etapa, ele vai fazer provas. Então, ele vai fazer provas toda semana. Depois, ele vai fazer um mapa do erro, tá? Que eu vou pular essa etapa aqui, porque eu precisaria de mais tempo para explicar o que é o mapa do erro. Vai fazer um mapa do erro. E a terceira etapa é o quê? Ele aplicar o PBL-ATM. Então, ele vai fazer essas provas, ele não sabe nada. Ele não sabe cinemática, ele não sabe matemática, lá geometria, regra de três, não sabe nada. Ele está começando do absoluto zero. Do zero, do zero, zero, zero. Então, ele vai errar a maioria das questões da prova. Vai ter alguma outra questão lá que ele vai saber fazer uma regra de três, um raciocínio lógico, vai ter uma outra questão que ele vai conseguir fazer. Mas a maioria das questões ele vai errar. Então ele vai pegar, o que ele vai fazer? Fez a prova, fez o mapa do erro. Se for questões exatas, ele vai fazer o FACS, né? Que é o Framework ATM para aprender exatas. Ele vai usar o FACS, tá? Mas vamos lá para a terceira etapa. PBL-ATM. Então ele vai pegar esses erros que ele cometeu na prova, ou acertos, ele vai aplicar o PBL-ATM. Que é uma ferramenta usada, é uma técnica americana usada em Harvard. Então eu adaptei ela para o contexto da aprovação em medicina, tá? É usada pelas escolas de medicina de Boston. Uma técnica americana. Então, eles estudam neurociência lá, eles viram que é muito mais... a aprendizagem do médico é muito maior, é muito mais rápida se eles usarem a aprendizagem baseada em problemas. Então, você usa os problemas do dia a dia como um veículo para a aprendizagem em oposição às aulas, às videoaulas. Faz sentido, Ana Júlia? Faz. Então, ó. Bastante. Based Learning. Quem quiser pode pesquisar depois. Aprendizagem baseada em problemas. Você vai usar os problemas do dia a dia como um veículo para você aprender em oposição às videoaulas. Porque o americano ele entendeu que videoaula não funciona. Então, lá na escola de medicina de Harvard, eles aplicam isso. E eu adaptei isso. Descobri, depois de quebrar a cara estudando com o método tradicional, de gastar dinheiro com cursinho online, de perder tempo vendo videoaula, eu descobri isso. Tá? Beleza. Então, você vai pegar essas questões que você errou, né? Porque você aprende muito mais com erros. Você vai aplicar as 5 etapas do PBL-ATM. Primeira, análise cirúrgica. Segunda, brainstorming. Terceiro, método de investigação. Quarto, tempo. E a quinta é o mapa conceitual. E aí, você vai aplicar nisso tudo, que é a quarta etapa aqui, né? Deixa eu escrever aqui, quarta etapa. GPOM. Léo, o que é o GPOM? É o Guia Padrão Ouro da Memorização. Então, você vai aplicar várias técnicas para você grudar esse conhecimento na sua cabeça. Então, você fez provas, você praticou, você errou. Errar ajuda bastante, né? Você aprende errando. E, além disso, além de você analisar esses erros, não ver o que errou e o que acertou e pular para a próxima questão. Não, não é isso. É uma análise cirúrgica.
Você vai pegar a questão e vai prever vários conteúdos que possam cair no dia da prova. Então, pega uma questão de sangue, você prevê infecção, bactéria, fisiologia digestiva. Né? Caiu uma questão agora de eletrocardiograma. Então, pensa no coração, pode cair uma outra questão ano que vem sobre o coração, sobre problemas cardíacos. Pode cair. O Enem é uma prova do dia a dia. Né? Então, você vai pegar essa questão, vai aplicar essa ferramenta e, geralmente, né, quando você aplica essas 5 etapas, de uma questão, você consegue prever 3 questões que possam cair sobre aquele tema no dia da prova. Por quê? Porque você vai estar conhecendo o seu inimigo, você vai estar conhecendo a prova. A prova é feita por seres humanos. Seres humanos têm ideologias, eles têm tendências. Ponto final. É o ser humano. Então, ele vai ter uma tendência a cobrar mais o conteúdo, ele vai ter uma tendência... Não estou falando que vai ser as mesmas questões, não é isso. Mas vai ter questões que vão ser muito semelhantes. Entendeu? E aí, quando você aplica esse método, você consegue ter resultados extraordinários. Como, por exemplo, os meus alunos que passaram em medicina em 60 dias. Sendo que a média para passar em medicina, Ana Júlia, é 3 anos. É. Entendeu? É a mesma coisa. Você vai na academia todo dia e chega em casa e come tudo errado. Óbvio que não vai conseguir emagrecer. E a mesma coisa acontece com as pessoas que ficam 3, 4 anos até passar em medicina. O cara estuda errado. Ele não segue a ciência. Entendeu? Então, você, semana que vem, você vai ter uma questão de cinemática. Não precisa se preocupar com a revisão, porque as provas, você vai estar toda semana revisando cinemática. E aí, você vai estar aplicando uma ferramenta que eu chamo TEC, Técnica de Estudo Circuito, que é uma ferramenta que ela é baseada no objeto de estudo da Stella Collins. Stella Collins é uma neurocientista britânica. E ela dedicou a vida inteira dela para entender como é que as crianças aprendem. Então, ela fala que a aprendizagem acontece no longo prazo. Então, imagina que você quer passar em medicina em 60 dias. Não pensa, mas a prova é só no final do ano. Não, esquece o final do ano. Pensa os 60 dias. 60 dias. Esquece o resto. 60 dias. Pensa que em 60 dias, em vez de você estudar, escolher uma tarde, estudar toda a cinemática, você vai toda semana estudar um pedaço de cinemática aplicando esse algoritmo, esse passo a passo que eu te falei. Toda a semana, você vai ver um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho de cinemática. Depois de 60 dias, se cair uma questão de cinemática, eu aposto contigo que você vai acertar essa questão. Só que como é que você estuda cinemática na escola? Você vê cinemática no início do ano e depois só lá no final, na revisão pré-prova. Sim. Tô certo? Tá certo. Certíssimo mesmo. Então, se o cérebro vai esquecer esse conteúdo, eu preciso repetir ele, mas repetir de uma forma inteligente. E como é que você cria um ciclo de estudo? Porque imagina que você vai ter que criar um cronograma, uma tabela para saber quando que vai estudar cinemática, quando que não vai estudar. Não. Pega a prova. A prova vai ser o teu guia. Aí toda a semana você vai estar fazendo prova. E a prova vai dizer exatamente o que a Ana Júlia tem que estudar. O que a Ana Júlia não sabe vai ser cobrado na prova. Entendeu? Concordo. É uma coisa que estava acontecendo, eu acho que muitos estudantes têm isso, porque eu montei um cronograma todo para a semana, isso eu percebi essa semana mesmo. Montei um cronograma e falei, putz, hoje eu vou estudar cinemática, eu vou estudar tal coisa, tal coisa. Eu estudei tudo que eu podia estudar hoje e eu falei, putz, eu tô muito cansada, eu não vou conseguir estudar outra coisa. Aí eu fiz o exercício e acertei. Aí depois passou outro dia, eu ainda tava cansada da cinemática, porque eu passei um dia inteiro estudando só um conteúdo, já não queria mais ver física, mas eu queria, botei na minha cabeça que eu precisava revisar. Revisei e errei. Aí já deu aquele, ai, não acredito que eu errei, e aí já fiquei com raiva da física. Foi uma coisa que, no primeiro ano do ensino médio, eu fiquei com raiva de cinemática, passei o primeiro e segundo ano só com raiva de cinemática. Fui querer estudar de verdade cinemática agora, porque eu peguei uma negatividade muito grande desse conteúdo. E aí tem uma outra ferramenta que eu ensino para os alunos, chama Study Flow. É um gráfico, que ele é bem interessante. Ele vai ver a tua capacidade para resolver aquele problema e o desafio que você tem. Muitas vezes você tem um desafio muito grande para pouca capacidade cognitiva. E aí é o tipo de questão que você tem que pular. É humildade. Imagina que você começou na academia hoje, para tu entender o que é essa ferramenta. Tá? Vou dar um exemplo para tu entender o que é essa ferramenta chamada Study Flow. Tem um livro
que chama Flow, tá? É de um psicólogo americano, chama Flow. E para tu entender como é que se funciona essa ferramenta Study Flow que eu ensino para os meus alunos. Imagina que você começou a academia hoje. Você nunca foi na academia, você foi na academia hoje. Tua primeira vez na academia. E aí você tenta levantar 100 quilos, mas tu nunca foi na academia. O que vai acontecer com o teu músculo, com o teu corpo? Ah, vai lascar tudo, né? Vai machucar, né? Que eu tô dolorido. Perfeito. Por quê? Porque você tem um desafio muito grande, levantar 100 quilos, e você não tem capacidade. Capacidade muscular. O teu músculo não tem força para tirar aquele peso da inércia e fazer o movimento. 100 quilos é muito pesado para você. Sim. Ou seja, o que você deveria fazer? Você deveria primeiro aprender o movimento, né? Aprende o movimento ali primeiro. Depois, você faz o movimento com 2 quilos. Aprende o movimento com 2 quilos. E aí você vai aumentando até chegar nos 100 quilos. Essa seria a lógica. Só que o vestibulando de medicina, ele pega a questão difícil, que é os 100 quilos, e tenta levantar os 100 quilos. E aí ele se machuca. Só que não ele não se machuca fisicamente. Ele se machuca emocionalmente. E aí eu te pergunto, Ana Júlia, quando você vai na academia e você se machuca, você sai da academia toda dolorida, você vai no outro dia querer voltar a fazer academia? Não. Não vai querer? Sai todo... A mesma coisa com a física, a mesma coisa com a matemática. Por isso que eu falo para vocês, é método, é técnica. Quando você tem um método, quando você tem a técnica, você consegue ter resultados extraordinários, rapidamente. Nossa. Sabe aquele boom que dá um estouro na sua cabeça e fala, putz, eu não tava enxergando isso? Então, foi basicamente o que aconteceu agora. Respondi a tua dúvida, então, Ana Júlia? Respondido. Muito obrigada. Perfeito. Então, assim, amanhã, pega as provas do vestibular que você quer fazer e começa a estudar por provas. Aí as provas vão dizer o que tu não sabe, o que tu sabe, e a partir dessas provas aí você vai aprendendo os conteúdos, né? Toda semana faz uma prova. Acho que esse é um caminho bem interessante aí para você conseguir passar em medicina. Muito obrigada mesmo. Me deu outra visão agora pro vestibular e eu acredito que no final do ano, se tudo der certo, se Deus quiser, vai vir uma aprovação e eu vou mandar no seu direct ainda que eu fui aprovada, hein? Perfeito. Isso aí, vou estar torcendo por você, tá? Então toma cuidado com essa questão do estudo, tá? Muitas vezes a gente acaba estudando de forma errada, tá bom? Uhum. Beleza, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Perfeito, então, pessoal. Finalizando aí mais uma mentoria MED 60 dias, tá? Conversamos aí com 3 pessoas, né? A Ana Júlia, a outra menina, acho que é Tayla o nome dela. Deixa eu ver aqui como é que é o nome dela, da outra menina. Tayla. Falamos com o Netinho, da Bahia. Então, conversamos com 3 pessoas aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui para vocês, porque esse é um conteúdo que é muito importante para vocês, tá? Às vezes o cara fica no YouTube vendo várias dicas, pulando de método em método, não consegue ter resultado, não consegue aprender os conteúdos e ele acaba cometendo vários erros, não consegue passar em medicina, né? E aí acontece que muitas vezes o cara acaba desistindo da medicina, acaba fazendo outro curso, acaba fazendo enfermagem, fisioterapia e acaba desistindo do sonho do cara de passar em medicina, sendo que ele precisava de só 60 dias, né? O cara precisava de só 60 dias para mudar a forma com que ele estuda, aprender a estudar de forma totalmente diferente, tá? Então fica aí esse conteúdo para vocês, compartilhem esse conteúdo aí para ajudar mais pessoas que querem passar em medicina, que não nasceu em berço de ouro, que não estudou em escola cara, que quer passar em medicina, tá bom? Então, compartilha esse conteúdo aí pra gente poder ajudar mais pessoas, tá bom? Tamo junto e vejo vocês então na próxima aula.